Boa noite, tô aqui para uma nossa troféu 18. Entro e me adentro no tempo e no vento. O vento dá voltas e curvas. O tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Se pudéssemos sair hoje, para onde você iria? Qual show? Uma amiga me perguntou isso outro dia. Pergunta difícil. Respondi a ela: poxa, a gente podia repetir a nossa última saída uma tarde ouvindo choro na rua e emendando a noite com um candombaile no sobrenatural. Mas aí ela falou que não tinha limitações geográficas nem temporais. Ela falou que escolheria o Tim Maia. Eu iria junto com ela, mas talvez escolhesse o Rosa de Ouro, ou as segundas do Teatro Opinião, ou o Cartola. Depois mudei para um show do Tom Jobim, Pixinguinha de novo. Enfim, dúvidas. Mas acontece que não precisaria voltar no tempo para uma escuta feliz. Aliás, né, que saudade de ir a shows. E alguns lançamentos que aconteceram agora, eu certamente estaria presente na plateia para ver de perto esses artistas jogarem no mundo suas obras, se não fosse o impedimento que o isolamento provoca. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescor na superfície intocada. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Espera que cada um se realize e se consuma. Tenha paciência se obscuros. Calma se te provocam. Trouxeste a chave? Trago aqui Drummond para falar do lindo City of Dreams, do Chico Pinheiro. O Chico tem a chave, Drummond. Acompanho o Chico desde que o ouvi pela primeira vez em Tris, um projeto lindo dele com o André Memari e Sérgio Santos. Desde então, sempre fico de ouvidos atentos para o que vem dele. Há um ano tive a sorte de assistir a seu show no BNDES e ainda entrevistá-lo para o Cena Instrumental, programa da TV Brasil. Foi a primeira vez que o vi ao vivo. Fui cantarolando junto algumas das minhas preferidas, como Varanda e Tempestade. Hoje já até tenho novas preferidas, o City of Dreams me trouxe. Lembro de ler algo do Hugo Suckman quando me preparava para fazer entrevista, né? E ele comparava o Chico a algum craque dos Santos na época, Robinho, não sei, e é verdade, craque. Até porque para jogar na seleção da música brasileira, só assim. Mas estou aqui para falar do City of Dreams. A foto da capa do novo álbum do Chico Pinheiro, de Fernanda Faia, traz o deserto de Negev, em Israel. Depois que já tinha ouvido o disco, ouvi falar do conceito do trabalho, que, óbvio, tem a ver com a belíssima capa. No que parece vazio, é como começam os sonhos. De algo meio inóspito, se constrói uma paisagem, se forma uma ideia, uma história, uma identidade. E se olharmos bem, a capa tem uma anteninha lá quase no horizonte, quase imperceptível, mas que faz parte da paisagem, do rascunho de um sonho, talvez. City of Dreams, o tema de abertura, me provoca tensão em alguns momentos. Depois algo acontece e os caminhos se abrem, como se eu estivesse ainda reconhecendo o local. A linda gesture, como o nome sugere, me fala de mãos. Essas mãos criam a partir do nada, criam imagens numa tela ou formas no barro. Ainda me vêm também as mãos de uma mãe, construindo o quarto do filho e ninando o rebento com a balada. Com todo o carinho de uma mãe. Essa é a xodó do disco. Chico é do mundo e sua música é pro mundo e é brasileira. E seu violão tem muita personalidade. Sua assinatura
Encantado, eu passei pelo bairro do subúrbio carioca e ainda encontro com Chris Potter quebrando tudo numa esquina por lá. A última faixa, Up in the Air, termina a história nos deixando suspensos, mas talvez flutuando no mar antes de ser deserto. A paisagem se preenche com tanta coisa, tantas camadas são sugeridas e pintadas com delicadeza e profundidade por Chico e seus companheiros de banda, Tiago Costa, Bruno Migoto e Edu Ribeiro. Volto ao Wisnik, dessa vez em O Sonho Sentido, ele explicando a composição das escalas. Ele diz que existe uma longa tradição que liga simbolicamente a música ao mar e que mitos gregos formulam de maneira eloquente o caráter oceânico do som. Arion, prisioneiro de marinheiros que querem atirá-los na água, pede para entoar o seu próprio canto fúnebre, acompanhado por sua lira. Ele se lança ao oceano, onde os golfinhos, delfins de Apolo, atraídos pela música, o salvam. Ou seja, o músico é capaz de dominar as forças do inconsciente, fazendo-as atuarem em seu favor. A música é um rito de passagem em que o sujeito se lança à morte e renasce dela. Forte, né? Outro lançamento que não aconteceu, mas aqui gostaria muito de ter ido, foi o do single do Relógio de Dali, uma banda daqui do Rio. Navegações Mediterrâneas. O título sugere uma viagem pelo mar Mediterrâneo, mas ela me pegou em outras vidas, longe do mar, no interior talvez, vestida de cabelos brancos, fazendo alquimias com ervas e flores, rodeada de crianças, acordando antes do som, colhendo mel e melodias em pé de vento. Relógio de Dali é composto por Pablo Arruda, compositor da música Navegações Mediterrâneas, Yuri Vilar, Vitor Ribeiro e Lourenço Vasconcelos, todos brilhando e em sintonia. Eu comecei a minha fala com Tempo Sem Tempo, do José Miguel Wisnik e Jorge Maltner. Conheci essa música no trabalho recém-lançado, também da clarinetista, saxofonista e compositora Joana Queiroz, chamado Tempo Sem Tempo, seu quarto disco. Tem um tempo que acompanho a Joana. Ela colabora com muitos artistas, que eu acompanho também, sempre de forma muito generosa e única, me parece. E é uma delícia sempre ouvir e ver Joana tocar. Ela tem uma postura muito bonita no palco, sempre com um sorriso interno, uma serenidade que chega até a mim. Um tempo só dela. O Tempo Sem Tempo da Joana traz uma fenda ou uma brecha na capa, pelo menos eu li assim, flutuando. Estamos nesse lugar, sem lugar, e de uma fenda vem o som, com característica circular, o disco todo. Um mantra, um infinito, uma respiração que sempre está aqui, aí. Um tempo que não cabe na conta, um rio que é maior que a gente, a vida que é mais ampla que eu, que você. Tem burburinho de gente, de risada, um rumor de vida ao longe, no início de algumas faixas. Na faixa que dá nome ao disco, ele, o rumor, tá ali o tempo todo, só se aquieta um pouco mais pro final, quando parece se identificar com as feridas das despedidas do eu lírico. O ciclo que não é exato, porque é vivo. O ruído mesmo no silêncio, assim como tudo no disco, é orgânico, mesmo com a brincadeira com esse universo do loop. Em Memórias, a chuva tá ali, no seu ritmo, ou até mesmo um rio ou riacho, quando aparece um lagarto com hálito de mato e sorri pra gente e vai embora no seu ritmo, outro ritmo, com suas perninhas curtinhas. Enquanto talvez uma coruja bem da sabida voa de um galho para outro de outra árvore. E me lembro desse momento
tão esperado nas noites no quintal lá de casa, quando a gente colocava as cadeiras de praia no deck para olhar para cima e esperar o voo daquela coruja que ficava lá na árvore preferida durante o dia. Às vezes ela voava, às vezes não. Mas o legal mesmo era o tempo ali olhando para o céu. Também tem um olhar que surge, que percebe tudo. Mar, nuvens, céu, estrela, abismos, causas de sons. Tudo, menos a pessoa encantada por esse próprio olhar. Um tempo de mar de onde a gente tira os nossos peixes. Em 2 litorais, a gente vê a Joana chamar o tempo, o vento. Aliás, que voz linda. Na mesma época em que eu ouvi o disco da Joana pela primeira vez, foi em julho, vi o Agualusa falando sobre o novo livro dele, Os Vivos e os Outros. Me lembrei desse nome, forte assim como Tempo Sem Tempo. Vi um vídeo em que ele lia um fragmento do conto de um dos personagens do livro, um escritor que fica isolado no norte de Moçambique, junto a outros escritores, por causa de uma grande tempestade. No trecho, os personagens do conto aparecem aprisionados exatamente nesse tempo sem tempo. Quando o construtor de castelos abriu os olhos, estava no mesmo lugar. Não sabia dizer há quanto tempo estava ali. Nem sequer saberia dizer se onde estava existia tempo. O construtor de castelo fechava os olhos tempo suficiente para que o capim crescesse e engolisse tudo, e quando voltava a abrir os olhos, encontrava um mundo igual. Por mais que caminhasse, não conseguia abandonar a sombra da árvore. Não era possível nem subir a árvore, não se saía do lugar. Viam um rio, mas não conseguiam tocar a água, não conseguiam chegar até o rio. Parecia uma miragem, um passado presente no agora. Fechava o olho e sumia. Parece que o livro chega aqui no Brasil no mês que vem. É preciso fazer justiça aos dias lindos e oferecer-lhes nossa gratidão. Drummond sugere a frase: repare como está lindo o dia. E assim, amenizaríamos o desconcerto do mundo, que ele chama de desconcerto do mundo. Eu celebro essas brechas de beleza e poesia deixadas por esses artistas. É o meu modo de amenizar esse desconcerto. Me criam sentidos.